Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolab. Hoje vamos mostrar um vídeo muito interessante que é como medir a banda passante do seu multímetro. Sim, a maior parte dos instrumentos de bancada tem banda passante, ou seja, é aquela faixa em que ele vai fazer uma medida mais precisa, e fora dessa faixa, provavelmente a medida não é garantida que seja certa, ok? Então, basicamente, a banda passante de um multímetro, que é o que a gente vai medir aqui, é a faixa de frequência que o dispositivo pode medir de forma precisa, e isso é muito importante quando nós vamos medir, obviamente, sinais alternados, AC, tensão, corrente, ou que tenha componentes de alta frequência. Portanto, é importante a gente conhecer a banda passante de um multímetro, especialmente quando vai medir alguns sinais com componentes de AC com altas frequências, né? O que acontece? Os multímetros comuns, multímetros básicos, eles têm uma banda passante muito restrita, geralmente ali chegando a algumas poucas centenas de hertz. Ótimo para medir, por exemplo, rede elétrica de uma forma direta, mas qualquer componente de alta frequência ali, ou um sinal com frequência maior, ele vai medir errado o valor. Ele não tem capacidade de medir corretamente acima ou até abaixo de uma certa frequência. Daí a banda, né, que é uma faixa de frequências que a gente vai medir aqui. Os equipamentos mais avançados, eles podem chegar, por exemplo, a dezenas ou até centenas de quilohertz. Aí vai depender do modelo. Isso não tem nada a ver com a questão do True RMS, tá, pessoal? O True RMS é um outro recurso muito importante, eu já até mostrei aqui num outro vídeo, o que é e por que temos que ter um multímetro True RMS, mas basicamente o True RMS é para medir sinais complexos, né? Sinais não necessariamente com formato senoidal, né? E com isso ele tem uma melhor precisão para medir. Mas a banda é uma outra característica que precisa acompanhar o True RMS ou não, tá? Então, basicamente, uma leitura de sinal de alta frequência, se um sinal for medido e tiver componente de alta frequência acima da banda passante do multímetro, o resultado pode ficar normalmente abaixo do real, o valor fica subestimado. Por exemplo, sinais que têm harmônicos ou ruído de alta frequência, normalmente não são corretamente representados pelo instrumento nesse caso, tá? Sinais transientes e por aí vai. Sinais de alta frequência a gente pode ter problema. Daí é muito importante a gente conhecer a banda passante do nosso multímetro. Não é complexo, o método eu vou mostrar aqui alguns multímetros aqui e como a gente mede, tá? Basicamente eu vou mostrar um True RMS aqui, o Unity 61E Plus, que a gente espera que ele tenha uma ótima banda passante, e multímetros mais simples, como esse IT Blue LE 1971, verificar a banda dele, e também um multímetro caneta portátil, ok? Vamos mostrar esse aqui que é o ST120 da Kaiwitz. Vamos mostrar os três aqui da seguinte maneira. Eu vou gerar um sinal senoidal, tá? Não estou vendo a característica aqui de True RMS, e sim a banda, como eu já disse. Um sinal senoidal, e eu vou variar esse sinal. Vou chegar com uma amplitude fixa, vou checar aqui no meu osciloscópio e vamos ver quanto ele mede aqui. Ele precisa medir o mesmo valor em RMS. Porém, a banda passante, tecnicamente, a gente tem estabelecido que a banda passante permite uma atenuação máxima de 3 decibéis, tanto para cima quanto para baixo. São as bandas de corte que vão ser permitidas para ele dizer qual a banda do instrumento. Então, na verdade, só recapitulando, pessoal, o que é 3 decibéis? O que significa 3 decibéis de atenuação aqui para o sinal, o que é permitido? Isso também vale para osciloscópio. Quando a gente vai medir banda de osciloscópio, também tem a banda que ele permite uma atenuação até 3 decibéis, por exemplo, no final da banda. Mas antes, pessoal, lembrando que a PCBWay, que fornece as placas de circuito impresso profissionais aqui para o canal, está com a sua promoção de Natal, descontos de até 50% e vários cupons para vários serviços, principalmente o serviço de confecção de placa, vai até o dia 31 de dezembro, e tem aqui, ó, cupons já de $5, de 10, de 15, de 30, dependendo do que você consome. E além disso, confecção de placas com temática de Natal, de graça, até $20, tem todos os detalhes aqui, ok? Fora isso, os cupons e descontos tradicionais desse final de ano, ok? Vou deixar o link aqui embaixo para quem tiver interesse. Voltando para o nosso vídeo. Então tá aqui, eu tenho uma banda passante de 3 decibéis. Como é uma banda aqui de amplitude que a gente vai medir e não de potência, a fórmula é essa daqui.
20 log na base 10 de x, que é o valor que eu quero saber qual é a atenuação que vai existir, é igual a 3 decibéis. A gente faz essa conta aqui e vamos facilmente descobrir que valor é esse, ó, 3 dB. Ok? Só recapitulando, como é que eu faço isso daqui? Eu vou pegar esse 20 aqui, jogar ele para cá, dividindo o 3, vai ficar log de x na base 10 de 3 dividido por 20, que dá 0,15. Lembrando que aqui é menos, tá? É menos 3 dB. Então é menos 0,15. Como é que eu faço esse log? Eu pego a base, elevo a esse valor e eu vou ter o resultado de x. Portanto, vai ser 10 elevado a menos 0,15 é igual a x. Vamos fazer essa conta na calculadora. 10 elevado a menos 0,15 e ver quanto é que dá. Rapidinho, tá, pessoal? Só uma questão teórica para a gente entender de onde saiu 3 decibéis. Então, eu vou pegar 10 elevado a 0,15 negativo, igual 0,707. Vocês já devem ter visto esse número aí, né? Então, é mais ou menos 70%, 70,7% do valor original, 0,707. Como eu vou gerar um sinal fixo de 7 volts RMS no meu gerador, 7 volts RMS, até que valor eu posso chegar? Aí eu vou pegar 0,707 e multiplicar por 7. 4,95. Ok? Então, se ele cair até 4,95, ele está dentro da banda. Se ele cair abaixo de 4,95, ele está fora da banda. Então, até ali é o ponto de corte. Ele não pode ficar menor que 4,95 de 7 volts. Tá? Não quer dizer que nos últimos hertz lá da banda seria interessante utilizar. Por isso que tem esse corte de 3 decibéis. A gente pode usar um pouquinho antes, para que tenha a maior linearidade possível. Tá? Então, vamos lá diretamente para os nossos testes. Vou checar aqui, vou testar primeiro o Unity, ok? Vou pegar aqui o sinal que vem do gerador de funções, que está nesse cabo aqui, e vou ligar nas pontas de prova desse multímetro aqui, ó. Vou virar ele aqui. Está em volts AC, obviamente. Eu estou colocando 1 kHz, tá, pessoal? Tá lá, 6.966, tá correto. Eu estou gerando 7 volts, essa pequena diferença é normal aqui por conta do cabeamento e tudo mais. 7 volts. O osciloscópio, inclusive, está mostrando aí 6.97, igualzinho o multímetro. Tá? Aqui embaixo está mostrando 6.97, que é esse sinal aqui. Agora, eu vou aumentar essa frequência. Vamos aumentar. Aqui a gente pode aumentar rapidamente, porque eu espero que esse multímetro atinja uma banda bem boa. A gente vai ver o seguinte, nós vamos aumentar até esse sinal aqui chegar a 4,95. Quando ele chegar a 4,95 volts, é o fim de banda dele, a parte superior. Depois a gente testa a parte inferior. Então vamos lá. Vou botar aqui direto 10 kHz. Ok, olha 10 kHz aqui, você repara aqui no osciloscópio, ele já ampliou aqui, eu estou com 10 kHz. 6,9 mantido aqui a amplitude. Agora vamos para 20, 30, 40, 50, 90, 100. 5 kHz. Ajustou para 7 volts. Ok. Perfeito. Aqui 6,99 no osciloscópio. Mantido. Sem prejuízo. Agora vamos aumentar de 100 em 100 kHz. 100 kHz, tá, pessoal? 200 kHz. Olha, 200 kHz já teve uma queda aqui, mas ainda não para chegar lá no 4,95. Tá? 300 kHz, ainda não. 400 kHz, ainda não. Agora estou perto, eu vou começar a ir devagar aqui. 410, 420, 30, 40, 50, 60, 470 kHz. Tá aí, já caiu, né? Então vamos botar 470 kHz é a banda de corte superior do Unity. Ele caiu a 3 dB em relação aos 7 volts, tá? 470 kHz. É um valor bem alto. Claro, com essa queda aqui, se eu quiser vir para uma frequência que ele efetivamente mantenha os 7 volts sem perda, eu tenho aqui 100 kHz. Vamos ver onde eu
A partir daqui ele já começa a cair. A partir de 140 kHz, assim, ele começa a cair. Então até 5 kHz ele não tem perda nenhuma. Tá? Mas em termos de banda, 440. Em termos de especificação é assim que se mede. Agora vamos ver a parte inferior. Eu vou colocar aqui 100 Hz. 100 Hz. Dá um ajuste aqui no sinal. 6.9 está certinho, 6.97, 7 volts. Agora nós vamos baixando aqui. 90, 80, 70, 60 Hz, 50, 40, 30. Mantendo aqui. Ok, 30, 20, 10 Hz. Agora vamos baixar de 1 em 1 aqui. 10 Hz está normal, 9, 8 Hz. Olha, 8 Hz está oscilando muito aqui, mas ele está mantendo, né, em torno de 7 volts. 6 Hz, 5 Hz, 4 Hz, 3 Hz. A questão é que a frequência é tão baixa que ele se perde aqui, ele tenta chegar ao valor, mas não consegue manter. Tá? Então, eu diria, onde vamos encontrar uma estabilidade aqui, 5 Hz. Em 5 Hz ele fica mais ou menos estável, com uma perda bem pequena aqui. Eu diria então que a banda é de 5 Hz a 440 kHz, sendo que sem atenuação até 140 kHz. Excelente o desempenho. São poucos os multímetros que atingem essa frequência. Vamos partir agora direto para o próximo. Para não perder tempo aqui, vamos para esse outro multímetro que é bem mais simples. Esse IT Blue, ele é 1971. Tá? Ligando ele aqui, mesma coisa. Deixa eu colocar aqui em 1 kHz. A gente parte de 1 kHz, né? Vou colocar aqui, ó, nas pontas dele. Tem que estar os 7 volts. Tá lá, 6,9 volts. Ok, 7 volts, né? 1 kHz. Vamos para 2 kHz. 3 kHz. 3 kHz, já caiu um pouquinho. 4 kHz, já está caindo muito, mas não chegou ao 4,9. 5 kHz ele já está abaixo, ó. Então é menos. 4 kHz, deixa eu botar 4 e devagar aqui. 4,100, 4,200, 4,300, 4,400, 500, 4,9 é aqui. 4,400. 4.400 Hz, tá? 4,4 kHz. Ou seja, cerca de 100 vezes menos do que o outro. O outro foi a 440 no ponto de corte. Esse aqui está indo a... Olha, é isso aí, entre 4.400 e 4.500 kHz, tá? Bem mais baixo. Agora vamos ver a frequência baixa dele. Vamos baixar aqui para o outro lado. Ok. Vamos lá. 90 Hz. 70, 60, 30, 20, 10 Hz. 10 Hz, obviamente tem uma atenuação aqui, mas está dentro dos 3 dB. 9 Hz, 8, 7, 6, 5, 4, 3. 3 já ficou abaixo, né? 4, em torno de 4 Hz. E ele está mais estável, inclusive, para medir. Então, entre 4 Hz e 4.400 Hz. Tá? É a banda dele. Uma banda, obviamente, compatível com o porte desse equipamento aqui. Se você for medir um sinal com 10 kHz, você vai medir totalmente errado. Já o outro modelo vai medir corretamente. Ok? Vamos agora para o multímetro caneta. Um multímetro bem mais comum, até simples. É um multímetro portátil da Kaiwitz, é o ST120. Já fiz review dele aqui no canal. Ele é bem simples, ligou. Mas tem um alto range aqui e ele é smart também. Então,
Vou aproximar aqui um pouquinho. Deixa eu botar ele apoiado. Ok. Então vamos ligar aqui, ó. Eu vou ligar aqui na parte do GND aqui. E o principal aqui na ponta dele, aqui na ponta da caneta. Agora eu vou botar 1 kHz. Tá lá, 1 kHz. Medindo 7.04, aproximadamente 7 volts. Tá aqui, esse é um sinal de 1 kHz, que é o que eu estou colocando lá. Agora vamos aumentando. 2 kHz, 3 kHz, 4, 5. 5 já passou. Vamos lá, 4. Em 5 ele já passa, então é 4 e alguma coisa. Deve ser bem parecido com o outro, hein? 4.100, 4.200, 4.300, 4.400, 4.400. Igual o outro. Interessante, hein? Mesma banda de corte superior, 4.400. Tá? 4.400 Hz. Agora vamos botar para o lado do mínimo. Vamos lá. ,900 Hz, 100 Hz, ó, medindo certo aqui, 90 Hz, 80, 70, 60, 40, 30 Hz, 20, 10 Hz. Ok. Agora vamos 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 Hz é no médio. Entendeu? Então, 4. 4 ele médio está dentro da banda dos menos 3 dB. Então é de 4 Hz igual o outro, hein? Muito interessante. Entre 4 Hz e 4.400 Hz. Provavelmente devem usar circuitos bem similares, tá? Que tem essa frequência de corte. Então, para um equipamento desse aqui, portátil, que é um multímetro, né? Porque ele mede resistência, mede tensão e tudo mais, acho que está bastante razoável, tá? Para os dois modelos aqui, que são dois modelos de baixíssimo custo. Agora, para esse modelo, que não é um modelo de baixíssimo custo, ele entrega o que está oferecendo. Além disso, ele é True RMS, portanto, eu poderia até também alterar a forma de onda que ele teria capacidade de medir. Ok, pessoal? Então, basicamente, essa é a forma clássica da gente medir a banda do nosso instrumento. Vale a pena vocês testarem, ok? No caso, nem precisa de um osciloscópio. O osciloscópio é mais para bater o valor. Se você tiver um gerador de funções com valor preciso de saída, você pode estabelecer ele como padrão, fazer o desconto lá dos 3 dB. Se você usar 7 volts, já sabe que é 4,95, né? Se não, faz o conta aí para o valor da amplitude padrão que você usou e testa a banda dos multímetros para cima e para baixo. Aí você pode anotar ali quanto é a banda de cada um. Tá? O osciloscópio foi mais para ilustrar a forma que eu estava gerando e conferir se o valor estava correto. Tá? Mas ele é dispensável aqui, dá para usar só o gerador. O gerador, obviamente, é fundamental para você gerar essas frequências. Um gerador que pelo menos forneça aí de poucos hertz até 1 MHz, por exemplo, para você poder testar aí uma boa banda. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí dessa técnica. Se gostarem do vídeo, clique no like, não deixem de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações. E até o próximo vídeo. Um grande abraço.